Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Por que é que Trump pode ter razão na Groenlândia? We'll worry about Greenland in about 2 months. Let's talk about Greenland in 20 days. À primeira vista, a ideia soa absurda. Por que é que Donald Trump está a pressionar a Dinamarca, um aliado histórico, por causa de uma ilha gelada no Ártico? A verdade é que, do ponto de vista estratégico americano, a Groenlândia nunca foi um detalhe. Em 2019, a ideia tinha alarmado os europeus, mas nessa altura, os mais céticos achavam que era uma loucura de um presidente sem freios. Trump queria comprar o território. Mas agora, o mesmo Trump regressa com um tom mais agressivo. We need Greenland from the standpoint of national security, and Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. Com o relógio a contar, temos de perguntar, esta lógica estratégica é assim tão descabida? Por que é que Washington admite passar por cima das relações com aliados europeus e da NATO por causa da Groenlândia? Para perceber o que está em jogo, vou conversar com o Carlos Mendes Dias, coronel do Exército na Reserva, com experiência de liderança em missões internacionais na Bósnia-Herzegovina ou em Moçambique. É, além disso, um académico especializado em geopolítica e relações internacionais. Eu sou o Pedro Benevides e esta é a história do dia de terça-feira, 6 de janeiro. Carlos Mendes Dias, bem-vindo. Muito obrigado. Deixe-me começar por lhe perguntar sobre uma questão básica que é, olhando ali para o mapa da Groenlândia, que é aquele pedaço de terra enorme, o que é que nos está a escapar quando olhamos para estas notícias e para esta cobiça dos Estados Unidos? Ora bem, eu julgo, penso eu, que não nos está a escapar nada. Isto é, nós estamos a fingir que nos escapa alguma coisa. De facto, a Groenlândia é grande, é 4 vezes a dimensão de França, mais ou menos, mas importa, se me permite, enfim, 3 ou 4 coisas e buscar um bocadinho a história e o momento atual, e o que se passa. Todos nós sabemos que a Groenlândia projeta, tem o controle, obviamente, que é a Dinamarca, faz parte do território dinamarquês, pertence ao reino da Dinamarca, um país NATO, mas projeta, digamos, o país para o Ártico. E o Ártico, recordando, por exemplo, a Grande Guerra, já teve papéis importantes. Na Grande Guerra, por exemplo, Archangelsk e Murmansk. Na Segunda Guerra, abriu-se a frente ártica com a invasão alemã da Noruega e da Dinamarca, em 1940. Nós é que nos esquecemos disto. Mais tarde, se nos recordarmos como deve ser, e nós não nos podemos esquecer disso, a memória é uma das capacidades mais importantes, seria o domínio da Finlândia e da parte da Noruega pela União Soviética, que justificaria o apoio determinado do Canadá e dos Estados Unidos da América à integração da Noruega e da Dinamarca na NATO, que agora alegamos. Groenlândia faz parte da Dinamarca que pertence à NATO. E essa circunstância criou, eu diria, as condições para a negociação entre a Dinamarca e os Estados Unidos, no sentido, desta altura, ficarem responsáveis pela defesa da Groenlândia. E em 1961 foi colocado na Groenlândia aquilo que nós chamamos a Ballistic Missile Early Warning, um sistema de aviso prévio anti-míssil, e que foi construído a nordeste desta base Tula, que depois tinha os meios para projetar. Ora bem, esta circunstância não pode ser esquecida. E a Federação Russa não se perde de amores por esta ideia. E não pode ser esquecida por nós, europeus, dinamarqueses, como é óbvio, e os norte-americanos não se esquecem. O que está a dizer é que o argumento levantado por Donald Trump de que é uma questão de segurança nacional dos Estados Unidos não é um argumento descabido. Não é, de modo nenhum, como nunca foi, como já vê pela história,
descabido. E é por isso que a Federação Russa e a China também lá está. E ainda mais, com vários recursos minerais importantíssimos. Posso-vos dizer, lítio, ouro, urânio, ferro. E nas terras raras, por exemplo, o diodínio e o disprósio. Portanto, diz-me que os Estados Unidos também estão naturalmente de olho nisso. Obviamente, repare bem, o disprósio são os ímãs para as turbinas eólicas. São indispensáveis para os lasers. São indispensáveis para fazer aquelas hastes de controle, para controlar os reatores nucleares. Portanto, é um conjunto de circunstâncias que fazem com que nós não achemos estranho esse interesse que não é de hoje, já veio de há muito e longo tempo, e não é só, naturalmente, de Donald Trump. E os europeus sabem isto. O que está a dizer é que outros líderes norte-americanos talvez não o tenham verbalizado com esta agressividade. Exatamente, e já tentou ser comprada, já o presidente tentava comprar noutras alturas, etc. E, por conseguinte, tenta-se influenciar o povo que vive na Groenlândia, obviamente, particularmente aquelas fações, eu vou chamar mais autonómicas, mas nós, enfim, não podemos esquecer, para além disto tudo e do direito, da localização do próprio espaço. Nós nunca devíamos ter esquecido. Acha que e não é agora, quando alguém verbaliza isso, que nós vamos colocar não é assim. Acha que é mais um dos exemplos em que a Europa andou voluntariamente esquecida daquilo que se passava ali no seu quintal, como se costuma dizer, quando se fala dos Estados Unidos? Eu não sei, Sandro, eu quero acreditar, por convicção, é só por convicção, que não andou a ser esquecida. Quer dizer, nós podemos ter essa percepção. Quer dizer, mas os novos políticos, os responsáveis, militares, os conselhos, etc., sabem certamente disto tudo. Só que o que acontece é que primeiro tem que satisfazer opiniões públicas, e ainda bem também, e depois a manta não dá para tudo. E às tantas temos países mais pequenos que podem estar com dificuldades. Mas eu queria já antecipar que colar a ação que fizemos na Venezuela com uma possível ação na Groenlândia não me parece de todo viável. É isso que eu lhe ia perguntar a seguir, é se há aqui comparativos ou se acha que, apesar da retórica que vamos ouvindo, aquilo que os Estados Unidos eventualmente farão na Groenlândia não terá nada a ver com isso, será uma operação completamente diferente. Sim, eu acredito que sim. Portanto, a resposta é particularmente por um motivo. E o motivo é a Dinamarca pertence à NATO. E a NATO é uma organização de cooperação militar que evita, por pertencer em todo... Quer dizer, cooperação quer dizer que existem objetivos comuns. Senão não lhe chamávamos cooperação. E, portanto, há objetivos comuns. E que evita que elementos no quadro da própria aliança andem à porrada uns com os outros. Temos casos em que até havia razões, enfim, que pudessem potenciar essa questão. Mas o facto de estar na mesma aliança militar é um forte inibidor. Se acontecer um país NATO atacar outro país NATO, que pode alegar artigo 5º, etc., significa, portanto, atacar, o que diz o Tratado de Washington, é um ataque armado. Significa o implodir da NATO como nós a conhecemos. E quer os norte-americanos precisam da NATO, quer os europeus precisam da NATO. Carlos Mendes Dias, vamos fazer aqui uma curta pausa, já voltamos a conversar. E estamos de volta. Carlos Mendes Dias, mais uma vez, falávamos há pouco da Rússia e da China. Gostava que me explicasse de que ameaças concretas é que estamos a falar. Vamos ver. Quer dizer, vamos imaginar, não é, que a Federação Russa tem consórcios e tem indústrias que permitem, por exemplo, futuras instalações militares, negociando com a Dinamarca, na Groenlândia. Veja o que isso significa, por exemplo, na projeção daquele espaço para o Ártico e no valor funcional que a China ganha, China ou a Federação Russa ganha no Ártico. Repare se isso acontece, a proximidade que fica dos norte-americanos. E depois todo o conjunto de situações que se arrastam atrás dessas. Se a partilha do espaço global, melhor, do espaço mundial, global estou a ser profundamente incorreto, mas do espaço mundial,
serão entre 3 a 4, 5 poderes. Esses poderes que se controlam um ao outro não podem deixar que o poder alheio ganhe alguma superioridade, pelo menos naquilo que depende dele. E é isso que os norte-americanos estão a tentar fazer. Estão a tentar fazer na Venezuela e poderão fazê-lo de outras formas, certamente, na Groenlândia. Acha que uma eventual operação dos Estados Unidos na Groenlândia vai permitir à Europa ter cola suficiente para responder em bloco, ou acha que a situação está demasiado fragilizada do lado europeu e não é como a situação da Ucrânia, que não apresenta um risco de segurança imediato como a Ucrânia, e, portanto, os países europeus talvez não estejam todos do lado da Dinamarca se essa situação se colocar? Vamos ver, se colocar uma situação, do meu ponto de vista, absolutamente irracional, vou especular, porque é aquilo que eu não acredito que não se passa, que não se vai passar. Imagino uma ação militar norte-americana para a Groenlândia. Até do ponto de vista da geografia física, havia muita dificuldade europeia a fazer alguma coisa, a não ser condenações e coisas do género. Uhum. Agora, na prática, era uma impossibilidade para os países europeus. A geografia manda, tal e qual como a Federação Russa e a China têm muitas dificuldades a fazer mais qualquer coisa, quer na própria Groenlândia, quer na Venezuela. Porque aí são limitações de natureza física e de projeção de poder. Vão fazer o quê? Mesmo que o tivessem. Qual é a única potência do mundo que está espalhada ao longo do oceano? Não são os norte-americanos, que nós até criticamos por investir muito na defesa. É verdade. Portanto, respondendo à sua pergunta, enfim, eu não vejo como aplicável essa perspectiva, mas a resposta seria que os europeus não podiam fazer nada. Continuar o parágrafo. Uhum. A única coisa que se poderia fazer era não permitir, por exemplo, que no futuro militares, instalações militares norte-americanas não estivessem no espaço europeu e que lhes permite, digamos assim, controlar um pouco do exterior asiático. Mas isso também é uma impossibilidade dos europeus porque precisam dos norte-americanos. Mas quer dizer, e estas coisas não podem ser só vistas, se vamos para a Groenlândia, se vamos para a Groenlândia. Porque se fossem, nós não fazíamos nada, não poderíamos fazer nada. Ponto final, parágrafo. Aquela história que Trump diz de que a Dinamarca não tem condições para defender a Groenlândia, acha que ele tem razão? Não, eu não acho, tenho absoluta certeza que não tem. Mas o que o Trump está a fazer é trabalhar com, eu vou chamar, com a comunicação social, na lógica informacional que eu entendo. Porque o que ele não... Isso é verdade. É tanto verdade isso, como é tanto verdade dizer que pertence à NATO. E isso significa a implosão da NATO. E, por conseguinte, essa ideia apenas abana o nosso juízo de valor, o nosso cérebro, mas, do meu ponto de vista, tem poucos pés para andar. Isto é, a ação militar. Agora, imagine, por exemplo, de 4, 5 ou 6 anos, faz eleições na Groenlândia. E que determinado partido, ou fação muito autonómica, vence na Groenlândia. E que se coloca um referendo no sentido de perguntar se quer a separação da Dinamarca ou não. E o referendo até diz que sim. É nesta ideia que eu estou a pensar. Uhum. E não na ideia de fazer entrar helicópteros para cima da Groenlândia. Aquilo que fica claro, e agora peço-lhe uma resposta rápida, é que esta questão mostra de facto que a relação entre os Estados Unidos e a Europa entrou numa fase de redefinição profunda. Sim, quer dizer, uma coisa, eu não sei se será assim tão profunda. O que é profundo é a retração norte-americana do espaço euroasiático. Porque não pode, porque está com muitas dificuldades financeiras e tem que se retrair. E esse vácuo entre o que estava e o que está quer que seja preenchido pelos europeus. Isso não significa fragilizar a ideia anterior. Simplesmente, o gigante não tem condições económico-financeiras para sustentar esse custo. Não quer perder é a consequência positiva para ele desta retração. E, portanto, vai passando com a calma possível aos europeus que, com dificuldade, lá vão tentando fazer alguma coisa. Quando eu digo esta passagem, estou a falar a 4, 5, 8 anos. Não é para já. Coronel Mendes Dias, muito obrigado. Muito obrigado.
O coronel Carlos Mendes Dias é um académico, especialista em assuntos militares e segurança. Aliás, ele chefiou missões internacionais na Bósnia-Herzegovina e em Moçambique. A Groenlândia preocupa, mas o principal foco de instabilidade e insegurança na Europa continua a ser a Ucrânia. Hoje há uma reunião dos aliados em Paris para fechar os contributos de cada um. Também hoje, os 11 candidatos à presidência da República encontram-se todos nos estúdios da RTP para o último debate, numa altura em que a campanha aquece e as sondagens também. E à noite temos a primeira meia-final da Taça da Liga. Sporting e Vitória de Guimarães encontram-se em Alvalade. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Pedro Benevides. Até amanhã.